Em fundo branco, logo do mar. Em fundo vermelho com letras brancas, Carolina Maria de Jesus, um Brasil para os brasileiros. À esquerda, uma foto em preto e branco da escritora. Ela sorri. A pesquisa para a exposição começa a partir dos manuscritos de Carolina Maria de Jesus. Voz em off. Raquel Barreto e eu, no começo do processo, nos encontramos com quase 6.000 páginas manuscritas, a grande maioria delas inédita, de autoria de Carolina. Então, toda a ideia que de alguma maneira foi se construindo da autora do Quarto de Despejo, a escritora favelada, à medida que nós fomos avançando nos textos que ela escreveu, mas não foram publicados, foi se mostrando que era um conceito que não dava conta da complexidade literária, artística, ativista, social, de uma multiartista como Carolina Maria de Jesus. Conhecendo a história do Brasil, o lugar da escritora não é um lugar destinado a nós, mulheres negras. Então, a Carolina, no momento que inclusive, o campo das referências, o campo das possibilidades eram muito pequenos, quase inexistentes, ela sempre se viu nesse lugar, ela sempre se apresentava como poeta ou poetisa, que era a palavra mais usual na época, e ia às redações de jornais e falava, eu sou uma poeta, e tentava furar, tentava se inserir, divulgar o seu trabalho. Então, aqui na exposição, a gente tem essas reportagens da década de 40, 42, da década de 50. Raquel Barreto. Muito antes da famosa reportagem que a tornou bastante conhecida. Ela escreveu um livro chamado Um Brasil para os Brasileiros. Esses cadernos manuscritos viajaram do Brasil para a França. E na França, esses cadernos foram densamente editados e publicados sob o nome Le Journal de Bitita. Então achamos que era fundamental neste momento retomar a letra original, o título original que Carolina fez e ao menos na exposição tentarmos consertar uma série de violências editoriais, de práticas sistemáticas de racismo no meio da literatura, em que uma série de editores se sentiram à vontade para alterar trechos de Carolina, alterar títulos de sua obra. Ela passou por vários gêneros literários. Ela ficou conhecida por conta do diário, que deu origem ao Quarto de Despejo, depois a Casa de Alvenaria. Mas a Carolina escreveu crônicas, peças de teatro, poesias, romances, textos autobiográficos, letras de música, composições. Então, isso é muito interessante a gente pensar, e foi uma coisa que a gente, na pesquisa, observou com muita força, é que a Carolina, como uma boa escritora, ela era múltipla. Então, em cada um desses gêneros literários, a gente tem uma faceta diferente da Carolina. Literalmente, você vai chegar na exposição e vai encontrar muitos textos de Carolina. Essa é uma exposição em que as artes visuais, a literatura, a música, o cinema se encontram num lugar comum. Como foi Carolina uma multiartista, também a exposição envolve muitos artistas em variadas linguagens artísticas. Quais são os sentidos, as ideias, as leituras e percepções que ela desenvolveu, maiormente de modo escrito, e que ainda servem de um óculos, de uma leitura possível para um Brasil. Bandeira do Brasil com o lema Índios, Negros e Pobres. Tem uma epígrafe da Carolina que está aqui na exposição, que ela fala que à noite ela tem poesia. É tão bonito uma mulher negra se anunciar como poeta e dizer que a subjetividade dela é marcada por isso, pela poesia, pela beleza, e ao mesmo tempo tem todas aquelas descrições que são muito duras e cruéis da fome, das privações econômicas. Então, o que a gente procurou na exposição é tentar construir um equilíbrio entre o que existia de denúncia social, de uma literatura política mais estrito senso, que eu acho que política é uma coisa muito mais complexa que só a denúncia, e essa outra dimensão da Carolina que era muito sutil, muito leve, muito bela. A gente tinha uma preocupação no campo da representação visual, era preciso tirar o lenço da Carolina, porque tirar o lenço da Carolina era emancipar a Carolina de uma imagem de controle, de uma representação criada. Esses materiais fotográficos que escapam a essa norma de representação de Carolina como uma escritora favelada e só isso, alimentaram pesquisas de alguns artistas para essa exposição. Então foram através desses movimentos com os artistas, sejam aqueles já inspirados em Carolina ou que se inspiraram a partir da nossa pesquisa ou que já tinham trabalhos cujas dinâmicas, temáticas, questões conceituais já se comunicavam com o universo caroliniano,
que compõem essa exposição. Isso é uma alegria muito grande que a gente tem aqui nessa exposição. Os nossos clássicos da arte brasileira, os nossos, né? A gente tem Todos os Prazeres, tem Maria Auxiliadora, Madalena dos Santos Rembrandt, tem Arthur Bispo do Rosário. Todos esses artistas muito caros e muito afetuosos para nós, que como Carolina ainda não tem seu lugar merecido na história da arte brasileira, eles estão aqui com a Carolina. Tela óleo de Abdias A Nascimento. exposição Carolina Maria de Jesus é um Brasil para brasileiros. Tainá Trindade. Ela vem, né, do Instituto Moreira Salles, desembarca aqui no mar, né, com um quantitativo enorme de obras. Tem uma obra que foi pensada especialmente para a exposição, né, que é a obra Meada, do Antônio Bach, que traz essa Carolina em cores, né, uma Carolina que tem quase uma perspectiva de uma vedete, né, uma estética bem altiva. Então, quando eu olho aquela obra do Antônio Bach, eu falo, realmente, essa é a Carolina. Quando eu falo Carolina, mãe, é aquela que me criou, me pôs ao mundo, tudo bem. Quando eu falo Carolina, escritora, aí eu falo em terceira pessoa. Vera Eunice de Jesus. Uma mulher assim que estava à frente da sua época, sempre, desde menina, né? Eu estou vendo hoje muitas Carolinas. E hoje na exposição eu já encontrei muitas Carolinas. E muitas estão escrevendo, sabe? E, como diz a mãe do crioulo, né, a Vilani, o pessoal critica muito o jeito que a minha mãe... Alguns críticos querem escrever errado, né? Sinaliza com Dito aspas. errado. Mas, como diz a Vilani, ela diz que o importante é sentimento. Minha mãe punha o sentimento na escrita. No Pilotis do Mar, um painel com a foto de Carolina. O visitante que já foi à exposição em São Paulo, em Sorocaba, em Rio Preto ou em Madureira, vai encontrar uma outra exposição aqui no Mar. E para aquele ou para aquela que vier pela primeira vez, bom, ficamos esperando que gostem e que se apaixonem e que se sintam tocados e transformados por Carolina, como foi pra gente. Hélio. Fotos, Carolina com um chapéu, colar, vestido reluzente e flor no ombro. Carolina com um lenço na cabeça, entre folhas e um rio ao fundo. Visitantes apreciam a exposição. Em uma parede, uma frigideira com estrelas pretas no interior. Em uma tela, Carolina. Usa um sobretudo bege e segura uma pérola. Movimento de câmera revela a assinatura em branco sobre fundo vermelho. Carolina Maria de Jesus. Barra de apoiadores e patrocinadores do museu. Créditos selecionados. Museu de Arte do Rio. Gestão, Organização dos Estados Ibero-Americanos. Correalização, Instituto Odeon. Curadoria, Raquel Barreto, Hélio Menezes. Acompanhamento curatorial, Amanda Bonan, Marcelo Campos. Projeto expográfico, Isabel Xavier, Amanda Costa. Vídeo, Três Marias Filmes. Audiodescrição, inclusive acessibilidade.